Carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 12 a 18. Filipenses, capítulo 2, versículos de 12 a 18. Permaneça com a sua Bíblia aberta, meus irmãos, e vamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo a partir desse tão rico texto da Palavra de Deus que nós teremos diante de nós mais uma vez nesta noite. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e, com todos vós, me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja em Filipos. Filipos era uma cidade que foi fundada por Filipe, tá certo? Quem era Filipe? Pai de Alexandre o Grande, certo? Então, por isso, o nome da cidade é Filipos, porque foi fundada por Filipe. E o apóstolo Paulo, então, fundou a igreja cristã lá. Nós encontramos os relatos lá em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo evangelizou naquela cidade, e a primeira pessoa que se converteu naquela cidade foi uma senhora chamada Lídia, que era uma vendedora de púrpura. E o apóstolo Paulo, então, mantinha uma relação muito boa com a igreja cristã em Filipos. Ele escreveu essa carta preso, ele estava em cadeias, muito provavelmente em Éfeso, ele estava preso, e daquela prisão, então, ele escreveu esta carta. Há algo muito interessante, uma relação entre a carta que ele escreveu aos Efésios e a carta que ele escreveu de Éfeso para os cristãos em Filipos, não é? A motivação. Paulo escreveu a carta aos Efésios quando ele estava preso em Roma. E o motivo pelo qual ele escreveu essa carta foi o de saber que os irmãos cristãos lá em Éfeso estavam entristecidos por conta da sua prisão. E Paulo então escreveu para fortalecê-los na fé. E nós encontramos também uma razão muito semelhante, pela qual o apóstolo Paulo escreveu a carta de Éfeso, preso, para os cristãos em Filipos. É uma carta chamada carta do regozijo, carta da alegria. Mesmo aparentemente sendo um contrassenso, você falar de contentamento quando está preso, quando está em cadeias, vivendo um contexto de prisão. Mas o cristianismo é exatamente assim. É como foi dito agora há pouco, no momento de contrição: compra quem não tem dinheiro, se farta aquele que nada tem, porque o cristianismo, ele traz essa percepção contrária à lógica humana. Então, aquele que está preso consola aquele que está solto.
Aquele que está vivendo privações acaba fortalecendo aquele que aparentemente está vivendo um contexto áureo, um contexto de bonança. Assim é o evangelho da graça. As coisas são diferentes. São bem-aventurados aqueles que choram, são bem-aventurados aqueles que são pacificadores, são bem-aventurados aqueles que são humildes, aquele que quer ser o primeiro que sirva a todos. Então nós encontramos no Evangelho algumas coisas que se chocam com a lógica desse mundo. Por quê? Paulo fala, porque nós fomos enviados como luzeiros no meio de uma geração, não é, perversa, corrompida, e é o mundo que nós estamos vivendo, insensível, como o próprio Jesus Cristo disse, não é? A que compararei essa geração? Ela é semelhante aos meninos que gritam nas praças dizendo: tocamos flauta e não dançastes, cantamos canções tristes e não chorastes. Vê o João Batista que jejuava, não comia, não bebia, e vocês o identificam como um endemoniado. Tem demônio. Depois veio o Filho do Homem, que comia, que bebia, que se socializava com todos. E vocês dizem: e aí um pecador, amigo de pecador, comilão, bebedor de vinho, amigo de publicanos, de pecadores, não pode ser ele o Salvador. Assim é o Evangelho da Graça. Esse texto muito me chama a atenção, e eu, por se tratar de um texto não muito longo, isso me permite fazer uma rápida exposição e depois uma aplicação para o nosso crescimento espiritual. Tá? O apóstolo Paulo então escreve para aqueles cristãos da seguinte forma: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Como sempre obedecestes, não só na minha presença, como também na minha ausência. Paulo, conforme eu disse, tinha fundado aquela igreja. Paulo era o referencial cristão para aqueles irmãos. Paulo representava o referencial espiritual para eles. Paulo representava alguém que eles de fato acreditavam. E agora Paulo se encontrava preso. E ele então diz: como sempre vocês obedeceram na minha presença, agora muito mais agora, né? Nesse momento muito mais na minha ausência. E como isso é significativo, e nós passamos a nos lembrar daquilo que Jesus Cristo disse antes de ser assunto aos céus. Ele disse: ser-me-eis testemunhas, onde vocês estiverem. Quando Jesus fez a oração sacerdotal, e está registrado lá em João capítulo 17, Jesus orava a Deus por nós com grande temor, porque ele sabia que ele ia se ausentar. E possivelmente passava pela mente do Jesus 100% homem, não é? O Jesus 100% homem, aquele cuidado pastoral que ele tinha conosco, com aqueles discípulos da época e também com aqueles que haveriam de vir, como ele mesmo menciona na oração sacerdotal. Como esse meu povo vai se comportar na minha ausência? Como esses meus filhos irão se portar nessa geração? A perseguição somente há de começar na cruz, mas ela há de continuar ao longo da trajetória do cristianismo, e assim foi. Por isso, as palavras finais eram: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Continuem visualizando a eternidade, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Visualizem isso e continuem e perseverem, mesmo em meio a tantas dificuldades. Assim como vocês obedeceram na minha presença, muito mais agora na minha ausência. E ele encoraja: desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Dois elementos fundamentais, né?
É interessante que o versículo seguinte, isso é uma rápida exposição, porque na aplicação nós vamos aprofundar um pouquinho isso, tá? No versículo seguinte, o apóstolo Paulo diz que todo o trabalho é de Deus, ele começou a boa obra e há de completá-la, não é assim? E nós, então, na verdade, o que Paulo está dizendo, em outras palavras, é o seguinte: o que vocês têm feito com aquilo que Deus lhes deu? Ele começou a boa obra, vai completá-la, tá? Mas, e vocês têm desenvolvido essa dádiva? A salvação é uma dádiva, a salvação é um presente. De que forma você tem desenvolvido, posto em prática? Como ela tem funcionado na sua vida? Porque é assim, você adquire um carro, e aí você vai ver o desenvolvimento dele, o funcionamento dele ao longo da sua experiência de uso. Assim também a salvação. Nisso, Paulo estava nos encorajando a vivermos como quem de fato é salvo. Como quem de fato recebeu a salvação. Eu preciso, portanto, desenvolver. A vida cristã, meus irmãos, ela não pode jamais ter uma inércia. Ela precisa de um desenvolvimento. Acredite numa coisa: amanhã eu não estarei exatamente como eu estou hoje. Amanhã eu posso estar mais perto de Deus, como também eu posso estar mais distante de Deus. Daqui um ano eu posso estar mais perto de Deus, e também posso estar mais longe de Deus. Depende do desenvolvimento da minha vida com o Senhor. Nunca estaremos iguais. É como quem está andando na bicicleta, tem que estar sempre avançando, pedalando, do contrário, pode cair. E ele continua, não é? Já falamos, porque Deus é quem efetua em vós o querer, tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Ele faz segundo a sua boa vontade, nenhum mérito, nenhuma meritocracia, nada eu fiz para que Deus um dia iniciasse a obra que Ele iniciou em mim. Nada você fez para que um dia o Senhor iniciasse a obra que Ele começou em você. Ele fez segundo a sua boa vontade. A ação vem de Deus, parte do Senhor. Aí ele diz: fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Agora ele está mostrando como é que a salvação pode ser desenvolvida. Como é que eu posso, na prática, desenvolver a vida santa, a vida de piedade? Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Façam, desenvolvam a salvação, que vocês serão quais luzeiros nessa geração pervertida e corrupta. E como nós temos percebido isso, não é? Quanta maldade. Às vezes, como eu disse outro dia aqui, né, a gente às vezes se depara com duas pessoas, por exemplo, negociando, e a gente olha assim, são dois pecadores. Quando se casam, como eu disse, né, falei para Jaqueline e para Josiane, e falei para tantos, são dois pecadores redimidos que estão se casando. São duas pessoas que ainda não foram revestidas do corpo da incorruptibilidade. São duas pessoas que ainda trazem consigo algumas marcas, né, lá do Éden. Porque todos nós somos filhos de Adão, filhos da desobediência. E ainda estamos nessa luta constante. Como o mundo é complicado. E nós temos nos deparado constantemente com essas lutas, não é? E temos visto coisas que realmente nos entristecem dentro dessa realidade. Não deveria, até porque está registrado na palavra de Deus. O versículo 16 diz: preservando a palavra da vida. Veja como é fundamental essa preservação, não é?
O Salmo 119 é um verdadeiro tributo à palavra de Deus. Um tributo à palavra de Deus. E nós, naquele Salmo 119, encontramos quantas funções tem a palavra de Deus na nossa vida. Como é necessário preservarmos a palavra de Deus. O próprio salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho. E ali nós temos um tributo à palavra de Deus, mostrando as inúmeras bênçãos que ela nos traz. Nós somos alimentados por ela, somos salvos por meio dela, como foi colocado aqui já, tá? Pela palavra, pelo ouvir a palavra de Deus. Sabe? E nós somos santificados também. Lembram da oração sacerdotal, quando o Senhor Jesus Cristo disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E quanto mais eu me detenho na palavra de Deus, mais santo eu me torno. O segredo para uma vida santa não são as penitências, não são os sacrifícios. O segredo para uma vida santa é ouvir e praticar a palavra de Deus. Quanto mais nós nos detemos na palavra de Deus, mais perto do Deus da palavra nós nos tornamos. E esse é o nosso objetivo, não é? O texto continua ainda falando, versículo 16, preservando a palavra, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei de uma maneira inútil, inutilmente. Então, no dia do Senhor, eu vou olhar para vocês e ver que vocês são os frutos daquilo que do meu trabalho, do meu ministério, de modo que eu não corri inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação. Agora Paulo fala, o que era libação? Era um líquido que era colocado, não é? No sacrifício, mesmo que eu seja colocado. Paulo não tinha a soberba de se colocar como sendo o próprio sacrifício. Mas ele diz, eu me contento em ser somente o líquido que participa do sacrifício de Cristo. Escrevendo a Timóteo, ele usa a mesma expressão no capítulo 4, na segunda carta a Timóteo, não é? Eu já estou sendo derramado como libação, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E Paulo fala a respeito da morte física aqui, pessoal. Ele fala da possibilidade de morrer. Ele sabia que os irmãos, os cristãos lá de Filipos, estavam preocupados com a sua prisão em Éfeso. E ele está falando a respeito da sua morte. Ele diz, olha, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, ainda assim alegro-me, com todos vós me congratulo. Ele encontrou um sentido para a vida. Ele encontrou uma razão pela qual ele vivia. E se eu morrer nesse cumprimento, eu me alegro, porque eu me encontrei na vida. E finalmente o versículo 18 ele diz, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo, mesmo estando eu preso, mesmo estando eu correndo risco de morte, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Era Paulo falando àqueles cristãos. Rapidamente, algumas aplicações para a nossa vida. A primeira delas, vai guardando aí. A primeira delas, irmãos, lá no versículo 12, que lemos agora há pouco, a primeira parte nos alerta o seguinte, nos alerta que a obediência nos leva a uma vida prática de conduta cristã. A obediência. Eu não preciso ser criativo, eu preciso somente obedecer. Eu tenho dito aqui, tá, que Deus dispensa a nossa criatividade. Nós temos encontrado tantas comunidades extremamente criativas, e na criatividade humana, os homens se afastam de Deus.
Deus não quer criatividade no seu culto, Ele quer obediência. Ele quer ser servido de acordo com o que Ele estabeleceu. Ele quer um culto cristão. A obediência nos leva à prática coerente daquilo que agrada a Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Vocês sempre foram obedientes. Obedecer não é só ou não é meramente concordar, é pôr em prática. Pôr em prática. Por isso que Cristo, lá no final do Sermão do Monte, né? Ele disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente, sensato, sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. A chuva veio, as águas subiram, mas a casa não caiu, pois fora edificada sobre a rocha. Aquele, no entanto, que ouve as minhas palavras e não as pratica, ouve, mas não escuta, né, pastor? Conforme o senhor disse agora. Ouve, mas não dá atenção. Ouve, mas não traz para o coração, fica na mente. E na verdade é com o coração que se crê. Então a palavra de Deus não pode ficar só na sua mente, ela tem que descer para o coração. Porque é com o coração que se crê e com a boca que se confessa. Então tem muita gente, né, irmã, que sabe muito versículo bíblico, mas não pratica nenhum. Por quê? Porque a palavra não desceu para o coração. Então é necessário descer para o coração. E aí nós seremos mais que ouvintes, seremos praticantes. É curioso que nós encontramos uma parábola de Jesus, Mateus 21, 28 a 31, não é? Ele diz assim: e o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor. Porém não foi. Não desceu para o coração. Ficou só na mente. Eu falei, mas por que eu vou, né? Não, eu vou não. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois arrependido foi. A princípio ele disse: vou não. Mas depois desceu para o coração. E ao descer para o coração, o que foi que aconteceu? Ele acabou indo. Acabou indo. E quantos de nós, na primeira vez que ouvimos acerca do Evangelho da Graça, fomos como aquele segundo filho? Mas depois desceu para o coração, né, pastor? Então, não quero nem ouvir. Não suporto. Mas depois desce para o coração. E quando desce para o coração, as coisas se tornam práticas. Porque do coração partem os caminhos da vida. Foi porque desceu para o coração que aquele segundo filho foi. E assim fez. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Jesus então os confrontou. Os ensinos não têm saído da cabeça de vocês, da mente, precisa descer para o coração. E Paulo está falando sobre isso. E, na verdade, Paulo tinha acabado de mencionar um hino que a igreja cristã cantava. Está aí, versículos de 5 a 11, do capítulo 2 ainda. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso era um hino, Eduardo. Você que é músico. Ah, como eu gostaria de ouvir a melodia desse hino, cuja letra é essa. E a igreja cristã primitiva cantava: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse era o hino. Paulo tinha acabado de falar a respeito desse hino que a igreja cantava. E ele então, ao concluir, mostrando Cristo como exemplo de humildade, ele nos chama à prática. Grande realidade é que a verdade sempre nos leva à ação. E o exemplo de Cristo, então, servia de mola propulsora para a igreja primitiva continuar. Esse foi o motivo pelo qual os primeiros cristãos lá em Antioquia foram chamados pela primeira vez de cristãos. Mesmo sendo um sentido pejorativo. Era como se chamasse de cristinhos. Lá vão os cristinhos. Antigamente no Rio de Janeiro os crentes eram chamados de Bíblia. Não era assim? Lá vão os Bíblia. Porque eles andavam com a Bíblia. Hoje, talvez, olha os smartphones com aplicativo que tem a Bíblia. Porque tem muita gente que não anda mais com a Bíblia. Porque tem tudo já no meu smartphone. Anda com a Bíblia, querido. E como isso é fundamental, não é? A gente tem uma palavra de Deus conosco, não é? No início do culto eu dei uma Bíblia para a irmã Lúcia ali. Ela disse, pastor, eu não estou enxergando bem. Mas quer ficar com a Bíblia? Eu quero. Está com a Bíblia, não, Lúcia? Então está com a Bíblia. Não está podendo ler, mas está com a Bíblia. E como isso é importante, queridos. Tá? O exemplo de Cristo. O Evangelho não deve se limitar a nos informar, irmãos. Antes, o Evangelho deve nos transformar pela sua mensagem desafiadora. Porque o Evangelho nos confronta. Nos confronta. Outro dia eu falava na igreja que o Evangelho começa justamente com a má notícia, não é? Não começa com a boa notícia. Mas pastor, não é boa nova? Mas ele começa dizendo que todos pecaram. Começa dizendo que todos nós somos pecadores. Começa dizendo que todos nós somos necessitados. Começa dizendo arrependei-vos. Era a mensagem de João Batista, a mensagem de Cristo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então começa mostrando a nossa necessidade de arrependimento. O exemplo de humilhação de Cristo serve para nos tornar humildes. E o de exaltação para nos encorajar. Ele foi exaltado. Nós também seremos a semelhança dele. Tá? Mas esse é o momento de sermos humilhados. Esse é o momento de sermos trabalhados. Porque isso produz santidade. Isso produz santificação. Na segunda aplicação, são somente 5. A salvação precisa se desenvolver como um processo natural de quem de fato foi salvo. Ora, Paulo fala a respeito desse desenvolvimento. Tá? Desenvolvei a vossa salvação. E ele coloca 2 elementos fundamentais que devem acompanhar o desenvolvimento da salvação. Quais são eles? O temor e o tremor. Então não é desenvolver a salvação com orgulho, com a jactância, não é? Com a soberba, mas é com temor, mas é com tremor, sabendo que foi Deus que operou em nós. O versículo seguinte ele diz isso, que nós não fizemos absolutamente nada para sermos salvos. Desenvolver a salvação, percebendo os 3 tempos da salvação, a justificação, a santificação, a glorificação que virá posteriormente. Em Romanos 5:1, o apóstolo Paulo fala da justificação. Justificados, pois, mediante a fé, tende paz com Deus. Sobre a santificação, o Senhor Jesus fala, João 17:17, santificai-vos na verdade. Sobre a glorificação, o apóstolo Paulo, capítulo 3, versículos de 20 a 21, ele mostra claramente isso. Se você virar só a página, você vai ver 3, 20 e 21, onde encontramos, pois a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará, presta atenção,
o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Amém ou não? Que esperança! Igual ao corpo da sua glória. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas. Então, é a promessa da glorificação. Estamos nesse contexto aqui, como eu chamo às vezes de limbo, né? Entre o dia que fomos justificados e o dia quando o nosso corpo será glorificado. E nesse espaço aqui, é tempo de quê, irmãos? De santificação, de buscar santificação, de ser formado à imagem de Cristo, de ser formado à imagem do Filho de Deus. E como precisamos ouvir isso todas as vezes, todos os dias. Porque todo dia a gente esquece. Todo dia a gente esquece, né? A gente sempre, porque o corpo é corruptível. E a gente se apanha, muitas vezes, esquecendo esse detalhe, não é? Versículo 13, nós traímos a terceira aplicação. Irmãos, a boa vontade de Deus é que o levará a efetuar, é o que leva a efetuar em nós a sua perfeita vontade. Tá? A sua perfeita vontade. E nesse versículo, o apóstolo Paulo diz da seguinte forma: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo não a minha vontade, segundo não a sua vontade, segundo não o meu merecimento, segundo não ao seu merecimento, mas segundo a boa vontade de Deus. A vontade é dele. Então, quando você for questionado se você é salvo, você sempre deve lembrar: sou não por merecimento, mas pela boa vontade de Deus. Apesar de mim, ele me salvou. Apesar de ser como eu sou, ele me salvou. Apesar das coisas que as minhas inclinações, que são tantas, ele me salvou. E que apressadamente nós compreendamos isso. Há um relato de Agostinho, eu até vi a Manu aqui, e lembro que eu mencionei isso lá no aniversário da Manu. Há um relato de Agostinho que ele se lamenta pelo fato de ter se rendido ao Senhor Jesus tarde. Porque ele não se converteu muito cedo. Agostinho teve uma vida bagunçada, não é? Bagunçada. Aí ele diz: tarde eu te encontrei. Tu feriste-me com a tua palavra, e desde então te amei. Então a palavra que fere é a que nos leva a amar. A palavra que opera no nosso coração é a que nos leva a amar a Deus. É assim. Tu feriste-me com a tua palavra e desde então te amei. É por isso que nós não pregamos um evangelho paliativo, irmãos. O evangelho paliativo não fere o nosso coração, não nos confronta com a nossa realidade. Não é o evangelho que passa a mão na cabeça. Não é o evangelho da palestra motivacional. Não é o evangelho do humanismo. Não é o evangelho da elevação do homem. Não, é da humilhação do homem, sim. Porque nós fomos encontrados mortos espiritualmente em nossos delitos e pecados. E tudo devemos a Deus. Foi a boa vontade de Deus que o levou a efetuar em mim e em você a sua perfeita vontade. Como isso é maravilhoso, né? Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na vida. Uma vez eu fui pregar lá no interior do Goiás, uma cidade chamada Firminópolis. Não é Pirinópolis não, Pirinópolis é mais famosa.
É Firminópolis. Era um congresso de jovens da Convenção Batista Goiana. E eles pediram um tema que trouxessem a juventude para a compreensão da vontade de Deus. E eu sugeri, na época, o tema A Geografia Espiritual. Na geografia espiritual há um lugar incomparável, chamado Centro da Vontade de Deus. Esse lugar não pode ser comparado com nada neste mundo. Nada pode ser mais precioso. Você pode ser feliz, mesmo vivendo em uma tapera, se você estiver no centro da vontade de Deus. Assim como você pode ser triste, viajando por todos os lugares do mundo e morando em uma mansão, se você não estiver no centro da vontade de Deus. Lá é o lugar onde nós podemos dizer, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Não é? Aquele hino que Horácio escreveu após receber a notícia da perda da sua família quase toda. Só escapou a esposa, não é? Acho que um filho. E quando ele ia passando o navio em busca lá do país de Gales, para buscar a esposa que tinha escapado do naufrágio, e as suas filhas tinham falecido, ele escreveu, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. É essa felicidade que independe das circunstâncias. Isso é o centro da vontade de Deus. Irmãos, versículo 16, nós encontramos que a preservação da palavra da vida revelará o êxito do esforço cristão. Paulo diz assim, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O que Paulo está falando? Ele não está falando simplesmente de frequentadores de igreja. Ele está falando de preservação da palavra. Olha, se vocês preservarem a palavra, naquele dia, no dia do Senhor, eu perceberei, vou me gloriar, porque não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Foi o que Cristo disse. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês serão meus discípulos. E como precisamos da palavra de Deus, irmãos, como lâmpada para os pés, com luz para o caminho, muito mais que sermos frequentadores de igreja, que possamos ser amantes da palavra de Deus, amantes do estudo bíblico, que nós, é pela palavra que nós somos salvos, é pela palavra que de fato chegaremos lá. Finalmente, versículos 17 e 18, irmãos, isso quando eu estava estudando, Beth, Eduardo, ontem à noite nos meus estudos, lembrando tanto, né, do momento de despedida do nosso amigo Fernando, tão querido nosso. Porém, como isso consola, versículos 17 e 18, a morte não é sinônimo de tristeza quando ela é enfrentada na presença de Deus. A morte de um crente é somente uma mudança de endereço, com glórias, com alegria. A morte de um crente representa o ouvir de Deus, vinde, vinde, filhos meus, vinde. Foste fiel no pouco, no muito, para agora você está comigo, para toda a eternidade. Por isso que Paulo diz, 17 e 18, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Paulo está dizendo, olha, mesmo que eu venha morrer, porque evangelizei vocês. Mesmo que, essa desobediência de falar do amor de Deus a vocês, me leve à morte.
mesmo por ser um fora da lei, ao anunciar o evangelho da graça a vocês. E se isso me levar à morte, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. A nossa alegria se consiste em estarmos no serviço da fé, no serviço do Senhor. É isso que nos fortalece, é isso que nos alegra, o sabermos que no amanhã, aqui ou na eternidade, nós estaremos com Deus. Nada pode ser comparado à fé cristã, meus irmãos. Nada. Essa convicção plena de que tudo não termina aqui. A convicção plena de que o corpo vai, de fato, envelhecendo, se desfazendo, mas nós temos, mais que essa casa terrena, nós temos um edifício nos céus, feito pelo próprio Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, Paulo fala a respeito dessa realidade. Enquanto estamos aqui, nos decepcionamos, choramos, nos amarguramos tantas vezes, derramamos lágrimas, mas lá estaremos em um eterno gozo na presença daquele que nos criou e nos amou a ponto de enviar o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Que o nosso Deus os abençoe, que Ele fortaleça a nossa fé, que a cada dia vivamos fundamentados nessas verdades, as verdades da palavra de Deus, essa tradição maravilhosa, que é a tradição do Evangelho da Graça, que jamais nós possamos trocar a mensagem verdadeira da fé, a mensagem da cruz, por qualquer outra coisa que porventura este mundo venha nos oferecer. Amém? Estamos firmes nisso ou não? Amém? Vamos trocar por nada, né? Estamos com Jesus. Amém. Que o nosso Deus nos preserve até o dia final, firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que aquilo que fazemos aqui não é vão aos olhos do nosso Deus. Soberano Deus, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado pelo teu cuidado com as nossas vidas, Pai. Senhor, que a tua palavra não volte vazia, que ela encontre lugar em cada coração, Senhor. É assim que oramos, no nome de Cristo, amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos queridos, nós vamos cantar o próximo hino.